No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Vivian surpreende Rosa ao anunciar que chegou a hora de transferir suas ações para Sofia. A decisão é recebida como um gesto de confiança e reconhecimento pela força da neta. Enquanto isso, Renata intensifica suas investigações e pede que Cami analise fotos de suspeitos, buscando identificar o autor do crime que a marcou para sempre. A jovem, pressionada e fragilizada, acaba encontrando amparo em Jussara, que a acolhe como filha e promete protegê-la. Já na mansão, o embate entre Samuel e Jaques toma conta do ambiente. Acusações de manipulação e traições são jogadas na mesa, revelando o clima de guerra que consome a família. Samuel não esconde sua revolta, enquanto Jaques mantém sua frieza calculista, mas nos bastidores já prepara um novo golpe. A crueldade dele se revela em segredo: a troca dos remédios de Filipa, colocando sua saúde em perigo sem que ninguém desconfie. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Marlon luta para conter Cami em meio a um de seus surtos de angústia. A noiva, ainda marcada pelo trauma, insiste que o crime que sofreu deve permanecer em silêncio. Dividido entre o dever e o amor, o policial promete guardar o segredo, mas sente o peso dessa escolha. Para cuidar dela de perto, decide pedir dispensa do trabalho, acreditando que sua presença é a única forma de aliviar a dor que ela carrega. Em outro núcleo, o clima é de leveza. Ayla, Gisele, Breno e Caco se unem para organizar o chá revelação dos bebês, espalhando alegria em meio às turbulências da trama. Dedé vibra ao perceber que Ryan e Bárbara vivem um novo romance, enquanto Bárbara canaliza sua determinação nos treinos com Lucas, transformando disciplina em confiança e esperança. Leona vai fazer uma reviravolta impressionante e desmascarar Jaques na frente de todos. Cansada de ser humilhada, a mocinha bolará um plano junto com Samuel para acabar de vez com as mentiras do vilão. Essa virada não será apenas uma vitória pessoal, mas também um marco na luta contra a corrupção e o abuso de poder que dominaram a família e a empresa Boaz. Tudo começará quando Leona tiver uma nova ideia de revolucionar um negócio. Ela, que sempre foi criativa e ousada, decide montar uma empresa semelhante à Boaz, mas com uma proposta moderna e humanizada. A ideia não surge do nada. Nasce das dores que sofreu, das portas fechadas que enfrentou e da vontade de mostrar que é possível vencer com integridade. Determinada, a jovem reúne costureiras independentes, mulheres que Jaques havia dispensado ou maltratado, e cria uma cooperativa inovadora. Nasce assim a Aurora Lingerie, marca que rapidamente ganha força no mercado por valorizar a mão de obra feminina e apresentar peças que unem sensualidade, conforto e identidade. As primeiras coleções esgotam em poucos dias. As redes sociais explodem com vídeos de influenciadoras e artistas usando os modelos de Leona, e a imprensa começa a tratá-la como um exemplo de empreendedorismo. Jaques, por outro lado, perde espaço e prestígio vendo o Império Boaz tremer pela primeira vez. O vilão ficará furioso, incapaz de aceitar que uma mulher que ele tentou humilhar tantas vezes agora brilha mais do que ele. A inveja corrói suas noites, e Jaques passa a maquinar formas de sabotar a Aurora Lingerie. Reuniões secretas, telefonemas obscuros e chantagens começam a se multiplicar. Ele tenta convencer fornecedores a romperem contrato com Leona, oferece propina para inspetores fiscais perseguirem a nova empresa e chega até a contratar espiões para roubar os croques da coleção seguinte. Mas Leona não se deixa intimidar. Samuel, sempre ao seu lado, descobre parte desses planos e age como escudo, impedindo que a teia de Jaques destrua o sonho da jovem. A cada golpe baixo do vilão, Leona responde com mais criatividade, firmeza e apoio popular. Enquanto isso, uma reviravolta ainda maior se prepara. Ricardo, braço direito de Jaques, começa a se sentir sufocado pela quantidade de crimes e mentiras que precisa encobrir. No início, ele hesita, mas o peso na consciência cresce cada vez mais.
Ao descobrir que Jacques foi o responsável pela sabotagem o crime que marcou a família inteira, Ricardo decide agir. Em um momento decisivo, ele entrega o vídeo da sabotagem. Nas imagens, Jacques aparece nitidamente adulterando o veículo que dias depois se tornaria o palco da tragédia. É a prova irrefutável, o ponto final de qualquer desculpa que o vilão pudesse inventar. Com a prova em mãos, Leona e Samuel organizam uma reunião na mansão da família. Rosa, a matriarca, está presente, emocionada e nervosa. Filipa, Tânia e outros membros da família acompanham, incrédulos com a revelação que se aproxima. Chegou a hora da verdade, Jacques, diz Leona, encarando o vilão nos olhos. Vocês não sabem do que estão falando. Isso é uma armação barata, grita ele, tentando manter o controle. Mas quando o vídeo é exibido em um telão improvisado, não resta dúvida. As imagens mostram Jacques com frieza e determinação, mexendo no carro que depois tiraria a vida de Jacques. Rosa, devastada, cai em lágrimas. Samuel se aproxima da avó para ampará-la. Ricardo, em silêncio, abaixa a cabeça, consciente do peso do que trouxe à tona. Você matou o próprio irmão, tudo por ambição, tudo para sentar naquela cadeira da Boaz, acusa Samuel, a voz firme ecoando pelo salão. Mentira! Ele merecia, ele sempre foi o favorito de mamãe. Eu só peguei o que era meu por direito, retruca Jacques, já sem disfarçar sua insanidade. Todos, um a um, começam a jogar na cara do vilão todas as falcatruas cometidas ao longo dos anos. O roubo de dinheiro da empresa, os golpes contra funcionários, as manipulações para separar famílias, a crueldade contra Leona e Samuel, a tentativa de comprar testemunhas e até a perseguição a quem ousasse desafiá-lo. Jacques tenta se defender, mas sua máscara cai. Nervoso, começa a suar, tremer e perder o controle da fala. Vocês não têm o direito de me julgar. Eu sou o presidente da Boaz. Eu sou o dono desta família. Mas as palavras já não têm efeito. Rosa, com a voz firme apesar das lágrimas, sentencia. Você não é dono de nada, Jacques. Você é apenas um criminoso que precisa pagar pelo que fez. Encurralado, Jacques percebe que não tem mais saída. Ele quebra o telão com um golpe, empurra os familiares e foge em disparada pela porta da mansão. O caos se instala. Gritos ecoam pela casa. Samuel corre atrás dele, mas o vilão consegue escapar por pouco. A notícia da fuga se espalha rápido. Em poucas horas, a polícia já está à caça do criminoso. Sirenes cortam a noite, viaturas percorrem ruas e becos e a cidade inteira parece respirar tensão. Caçada a Jacques, o empresário acusado de matar o próprio irmão, estampam as manchetes dos jornais. Começa então uma caçada tenebrosa. Policiais armados cercam galpões, estradas e pontos estratégicos. Informantes relatam movimentações estranhas. Helicópteros sobrevoam a região. Jacques, porém, mostra que não é apenas cruel, é astuto. Ele muda de esconderijo constantemente, troca de carro, se disfarça e suborna pessoas para mantê-lo informado. Enquanto isso, Leona se mantém firme. Ela sabe que o vilão ainda é perigoso, mas também que sua derrocada é apenas questão de tempo. Samuel, determinado, promete que não descansará até ver o tio atrás das grades. Rosa, arrasada, tenta se reerguer. Mesmo em meio à dor, sente um certo alívio ao perceber que, finalmente, a verdade veio à tona. Com a fuga de Jacques, a cidade inteira entra em estado de alerta. Os jornais exploram cada detalhe. Os programas sensacionalistas exibem entrevistas com ex-funcionários da Boaz que confirmam as falcatruas do empresário, e até vizinhos que antes o temiam começam a denunciar seus passos. A imagem de Jacques, outrora de um homem de negócios respeitado, se dissolve em horas. Samuel participa ativamente da investigação. Em parceria com a polícia, ele percorre antigos galpões da família, casas abandonadas e até o sítio onde Jacques costumava se esconder nos tempos de juventude. A cada pista falsa, a tensão aumenta, mas a determinação não diminui. Ele não vai escapar. Não desta vez, repete Samuel, incansável. Dias depois,
uma denúncia anônima chega até a delegacia. Um homem misterioso teria visto Jacques em um barracão nos arredores da cidade, próximo a uma estrada desativada. O local é isolado, cheio de entulho, perfeito para um criminoso se esconder. Na calada da noite, dezenas de policiais cercam a região. Viaturas desligam os faróis, helicópteros sobrevoam em silêncio e, de repente, a ordem é dada. Ninguém entra, ninguém sai. Jacques percebe que está encurralado. Ele carrega uma mala com dinheiro e documentos falsos, pronto para fugir do país, mas o tempo se esgota. Pela primeira vez, o vilão sente o peso real da derrota. Em meio ao cerco, Jacques tenta uma última jogada. Ele rende um dos seguranças da Boaz que havia sido forçado a ajudá-lo, usando o homem como escudo humano. A cena é tensa, cercada por refletores e armas apontadas. "Vocês nunca vão me pegar vivo!" grita o vilão com os olhos insanos. "Solta ele, Jacques! Já chega de covardia!" berra Samuel, avançando lentamente. O clima fica insustentável. A tensão poderia resultar em tragédia, mas o próprio segurança, em um ato de coragem, se desvencilha do vilão. É nesse instante que Jacques perde o controle. Corre em direção ao matagal, atirando para o alto, em uma fuga desesperada. A caçada se estende por horas, mas a noite já não protege Jacques. Cães farejadores seguem seu rastro, drones monitoram os arredores, e cada passo do vilão se torna mais pesado. Até que, exausto, sujo de lama e sem munição, ele é finalmente encurralado em uma ribanceira. "Acabou, Jacques. Você vai pagar por tudo que fez", diz o delegado apontando a arma. O vilão, ofegante, ainda tenta manter a pose. "Eu sou Jacques o Crápula. Vocês nunca vão conseguir me apagar da história", mas sem forças, ele desaba. Algemado, é levado sob vaias e flashes da imprensa. O homem que um dia controlou a Boaz e humilhou sua própria família agora é apenas um criminoso derrotado, exposto diante de todos. Na mansão, a notícia da prisão chega como um alívio. Rosa, emocionada, agradece a Samuel e Leona pela coragem de enfrentarem o Crápula. Filipa, em lágrimas, reconhece que sempre fechou os olhos para as maldades de Jacques e agora precisa lidar com o peso dessa escolha. Leona, por sua vez, se torna símbolo de resistência e superação. Sua empresa cresce ainda mais e sua imagem de mulher forte inspira outras a não se calarem diante da injustiça. Samuel, mesmo abalado, sente que cumpriu uma missão. Ele olha para Leona e para Rosa com a certeza de que, pela primeira vez em muito tempo, a família poderá respirar em paz. Marlon assusta Danilo com um soco destruidor. Marlon perderá o controle ao ver Cami com Rian em Dona de Mim. O ex-detento tentará provocar o policial e acabará envolvido em uma confusão que só será interrompida por Danilo. A sequência começará depois que o noivado de Marlon e Cami chegar ao fim. A jovem, abalada por ter sofrido um estupro, decidirá buscar justiça sozinha, enquanto o policial insistirá em seguir os trâmites da lei, sem atalhos. O rompimento abrirá feridas, e a relação de confiança entre os dois desmoronará em silêncio. Determinada a não se calar, Cami se unirá a Rian para atrair o abusador até um prédio abandonado, numa emboscada arriscada. As paredes sujas, o eco dos passos e a tensão no ar transformarão o local em um palco de vingança. Ali, Rian, nervoso e com a respiração ofegante, apontará uma arma para o criminoso. Mas antes que a tragédia se concretize, Marlon surgirá de surpresa, impondo sua autoridade, rendendo o suspeito e algemando-o. O gesto heróico, porém, não trará alívio. Após o flagrante, Cami pedirá que Marlon omita sua presença durante o ocorrido. Ele, dividido entre a ética e o amor, concordará em mentir no depoimento, ainda que contrariado. Essa decisão arranhará a honra do policial e cavará um abismo entre os dois. A partir daí, a relação ficará estremecida. Cami, já influente nas redes sociais, anunciará que precisa de um tempo. Sua escolha abrirá espaço para que Rian se aproxime cada vez mais, conquistando a confiança da jovem com sua sinceridade e seu jeito imprevisível.
A aproximação ficará evidente quando Cami acompanhar Ryan nas gravações de um clipe com a rapper Azzy. O beijo encenado entre eles deixará a influencer perturbada, incapaz de controlar os ciúmes. Horas depois, já em clima de cumplicidade, ela levará Ryan para casa. Os dois trocarão um beijo intenso, selando o início de um romance. No mesmo dia, Ryan a surpreenderá com um pedido oficial de namoro. Cami, ainda machucada, aceitará com ressalvas, preferindo ir com calma. Mesmo assim, o casal celebrará o momento com simplicidade. Comerão cachorro-quente juntos, rindo em plena calçada. De longe, Marlon observará a cena. Seu coração baterá pesado no peito ao ver a ex-noiva com outro. A angústia será tanta que ele correrá para contar à mãe, Jussara. A matriarca reagirá com fúria, incapaz de aceitar o novo romance da jovem. Dias depois, ao ver Cami passar em frente à sua casa, Jussara, descontrolada, jogará água nela com uma mangueira, humilhando-a em plena rua. Molhada, a jovem enfrentará o vexame diante dos olhos de Marlon, que se envergonhará da atitude da mãe. Na sequência, Cami, firme, se secará com as próprias mãos e decidirá encarar o policial. Os dois se envolverão em uma discussão repleta de acusações, lembranças e mágoas. Marlon, tomado pelo ciúme, acusará a ex-namorada de traição, afirmando que ela já nutria sentimentos por Ryan antes do fim do noivado. A tensão aumentará quando Ryan aparecer e, em tom debochado, provocar Marlon. As palavras atravessarão o ar como flechas. Os dois partirão para o empurra-empurra, ignorando o risco de que a situação fuja ao controle. O clima ficará insustentável e a briga só não se transformará em pancadaria porque Danilo, amigo dos dois, surgirá para separar a confusão. Mesmo contido, Marlon não conseguirá disfarçar sua raiva. Ele se afastará com o sangue fervendo e, sozinho, desabará toda a frustração contra uma parede, descarregando um soco tão destruidor que assustará até o próprio Danilo, que ficará sem reação diante da explosão de fúria do policial. O eco desse soco marcará não apenas a parede rachada, mas também o coração dilacerado de um homem que perdeu a mulher que amava e agora luta contra o próprio descontrole. O soco de Marlon contra a parede reverberará como um trovão. O estalo seco ecoará no beco silencioso, fazendo Danilo arregalar os olhos. "Cara, você tá perdendo o controle", dirá o amigo segurando o braço do policial com firmeza, tentando evitar que ele se machuque ainda mais. Marlon, com os olhos marejados e respiração pesada, afastará a mão ensanguentada, resultado do impacto contra o concreto. "Eu não aguento ver ela com ele, Danilo. Não aguento. Eu lutei tanto por essa relação e agora parece que tudo que fiz não valeu de nada." Danilo tentará acalmá-lo, mas a raiva queima dentro do policial como um incêndio fora de controle. Enquanto isso, Cami chegará em casa trêmula. A cena com Jussara, a discussão com Marlon e a provocação de Ryan a deixaram abalada. Mas, ao olhar para o celular, verá uma mensagem inesperada. "Eu tô aqui por você. Não importa o que aconteça." Assinada por Ryan. O gesto simples a fará sorrir em meio ao caos. A jovem lembrará do momento em que os dois dividiram o cachorro-quente na rua, rindo como adolescentes, e sentirá o coração balançar. Nos dias seguintes, a cidade inteira comentará sobre o envolvimento de Cami com Ryan. Nas redes sociais, vídeos do clipe com Azzy viralizarão, colocando o ex-detento novamente nos holofotes. Alguns seguidores apoiarão o romance, outros a criticarão, acusando-a de trocar de namorado rápido demais. Cami, decidida a enfrentar as críticas, fará uma live emocionada. "Ninguém sabe o que eu passei. Ninguém sabe o quanto foi difícil reconstruir minha vida depois da violência que sofri. Eu não devo satisfações a ninguém. E sim, eu tô tentando ser feliz de novo." As palavras terão impacto imediato, rendendo aplausos de fãs que se solidarizam com sua dor. Por outro lado, Marlon acompanhará a transmissão em silêncio, seu rosto contraído de dor. Ele desligará o celular no meio da fala, incapaz de ouvir mais. Em casa, Jussara tentará colocar ainda mais lenha na fogueira. "Meu filho, essa menina não presta. Tá se exibindo com marginal na internet. Você tem que abrir os olhos.
Mas o policial, mesmo enciumado, retrucará com firmeza. Não fala assim dela, mãe. Você não sabe o que está dizendo. A tensão familiar aumentará. Poucos dias depois, o destino colocará os três frente a frente novamente. Será numa festa de rua, cheia de música, luzes e gente dançando. Cami estará acompanhada de Ryan, que a abraçará pela cintura. Quando Marlon aparecer para uma ronda, os olhares se cruzarão. Um silêncio pesado se instalará, como se a multidão desaparecesse. Ryan, sempre provocador, lançará uma frase carregada de ironia. Tá difícil aceitar que perdeu, não é, doutor? Marlon cerrará os punhos, a veia no pescoço pulsando. Cami, aflita, se colocará entre eles, implorando para que não haja briga. Mas o clima será insustentável. Quando a discussão começar a esquentar, Danilo surgirá mais uma vez, pondo a mão no ombro de Marlon. Você não vai estragar sua carreira por causa disso. Respira, cara. O policial dará alguns passos para trás, mas sua expressão mostrará que a luta interna está longe de terminar. Horas depois, sozinho em seu quarto, Marlon encarará o distintivo de policial sobre a mesa. O objeto que sempre simbolizou sua honra, agora parecerá pesar toneladas. Ele se perguntará até onde consegue separar o homem do profissional, o coração do dever. Do outro lado, Ryan, confiante, levará Cami para conhecer um estúdio improvisado, mostrando suas novas músicas. A jovem se encantará com a dedicação dele em reconstruir a própria vida, longe do crime. Eu não quero errar de novo, Cami. Eu sei que o passado me condena, mas eu preciso que você acredite em mim, dirá o rapaz, olhando nos olhos dela. Ela, emocionada, apenas assentirá, deixando que o silêncio fale mais do que as palavras. Mas o destino não dará trégua. Uma denúncia anônima colocará o nome de Ryan na mira da polícia novamente. E, para a surpresa de todos, será Marlon o designado para investigar. Diante desse novo impasse, os caminhos dos três voltarão a se cruzar, agora em circunstâncias ainda mais explosivas, em que o amor, a honra e a lei se enfrentarão sem piedade. A relação de Rosa com seus familiares se tornará cada vez mais desafiadora em Dona de Mim. O que antes era apenas uma convivência marcada por diferenças de opinião e temperamento, agora se transforma em um verdadeiro campo de batalha dentro da mansão Boaz. Os lapsos de memória da idosa, cada vez mais frequentes, passam a se confundir com surtos de fúria e rancor, tornando cada encontro um risco de explosão. Rosa viverá momentos em que não saberá diferenciar passado de presente, confundindo pessoas, histórias e acontecimentos. Nessas horas, a dor do luto por Abel e a sensação de abandono se misturam a uma mágoa que ela não consegue superar. A perda da neta Sofia, entregue provisoriamente à guarda de Léo. Para a idosa, isso foi mais do que uma decisão judicial. Foi uma traição do próprio sangue, um golpe no coração e um rompimento daquilo que ela sempre acreditou ser a base de sua vida, a unidade da família Boaz. Mesmo nas situações em que não tem plena noção da realidade, Rosa nunca esquece a mágoa. Ela repete como um mantra: vocês deixaram minha neta ir embora. Vocês permitiram que arrancassem a menina do seio da família. Samuel e Davi, apesar de tentarem explicar, são vistos por Rosa como culpados. Aos olhos dela, os dois não lutaram o suficiente. Não foram homens de verdade para defender a linhagem de Abel. É nesse estado que a matriarca começa a cultivar um rancor profundo contra os netos. E esse rancor cresce como uma sombra. Nos corredores da mansão, os empregados escutam Rosa resmungando sozinha, falando frases desconexas, mas sempre voltando ao mesmo tema. Sofia, a neta arrancada, a criança que deveria carregar com orgulho o sobrenome Boaz, mas que agora, aos olhos dela, foi roubada. A fábrica Boaz, ao mesmo tempo, se vê mergulhada em dívidas que ameaçam levar à falência. Samuel, cada vez mais pressionado, tenta encontrar soluções, mas percebe que não há saída fácil. Ele está sozinho, com a responsabilidade que deveria ser de Jaques, e sem ter para quem pedir socorro. Movido pela lembrança dos conselhos que Rosa sempre deu ao pai, Samuel decide procurá-la.
Ele acredita que mesmo em meio à doença, a avó ainda pode oferecer palavras de sabedoria. Numa noite de silêncio denso na mansão, ele entra no quarto da idosa. Rosa está deitada, olhando fixamente para o teto, como se conversasse com fantasmas invisíveis. Samuel se aproxima, senta-se à beira da cama e desabafa. Vó, a fábrica está quebrada. Eu não sei o que fazer, não sei como pagar as dívidas. Eu tento todos os dias, mas parece que quanto mais eu luto, mais tudo desmorona. Ao ouvir a voz, Rosa lentamente vira o rosto. Seus olhos brilham com uma ternura que Samuel há muito não via. Mas a ternura não é para ele. Na mente confusa da idosa, o rapaz é Abel, seu filho amado. Meu filho! Você sempre foi tão responsável, diz ela, acariciando-lhe a mão. Não desista da nossa fábrica. Você é forte, Abel, você vai conseguir. Samuel tenta corrigir. Sou eu, vó. Samuel. Mas Rosa insiste, cada vez mais emocionada. Não, você é o meu Abel. Eu conheço esse olhar. Você sempre vinha me pedir conselho quando as coisas ficavam difíceis. Eu dizia que você tinha a força do seu pai, e você sempre se erguia de novo. Samuel sente as lágrimas arderem nos olhos. Por alguns minutos, deixa-se iludir pela confusão da avó. É como se tivesse, por um instante, o pai de volta através das palavras dela. A doçura, no entanto, não dura. Basta a lembrança de Sofia atravessar os pensamentos de Rosa para que tudo mude de tom. O rosto sereno da idosa se fecha, os olhos endurecem e a voz se torna agressiva. Mas você me decepcionou, Abel! Grita ela, erguendo-se da cama com uma energia inesperada. Você deixou levarem a nossa menina! Como pôde permitir que uma estranha roubasse a Sofia da nossa família? Samuel tenta se conter. Vó, por favor, a senhora está confundindo as coisas. Mas Rosa não ouve. Ela está mergulhada em um turbilhão de lembranças distorcidas. Para ela, Sofia foi arrancada por causa da fraqueza do filho. E agora, Samuel paga por essa mistura de passado e presente. Você traiu o nosso sangue. Sofia não tem mais o nome Boaz, e isso é culpa sua. Grita, antes de acertar um tapa no rosto do neto. O barulho do tapa ecoa no quarto silencioso. Samuel fica imóvel, atônito, com os olhos marejados. Não era apenas um gesto físico. Era como se o peso de toda a rejeição da avó tivesse desabado sobre ele. Vó, eu não sou culpado, diz com a voz embargada. Nunca vou te perdoar, berra Rosa, tomada pela fúria. Nunca! Samuel dá alguns passos para trás, incapaz de reagir. Ele vê a avó ofegante, com o olhar perdido entre passado e presente, misturando Abel e ele em um só. Então, com o coração despedaçado, sai do quarto sem dizer mais nada. Do lado de fora, recosta-se na parede, tentando segurar o choro. Sente-se esmagado, a perda da irmã, o colapso da fábrica, o desprezo do tio e agora a rejeição da avó. Tudo parece vir contra ele ao mesmo tempo. Davi, que ouvira parte da discussão, se aproxima e tenta consolar o primo. Ela não sabe o que diz, Samuel. É a doença, não é ela. Mas Samuel apenas balança a cabeça. No fundo, ele sabe que, doença ou não, Rosa guarda um rancor verdadeiro. É como se a mágoa fosse maior que a lucidez. Dentro do quarto, Rosa continua murmurando sozinha. Sofia, minha neta, arrancaram você de mim, nunca vou perdoar. Enquanto isso, os problemas da Boaz continuam a crescer. Samuel descobre novas dívidas deixadas por Jaques, fornecedores que não receberam e processos trabalhistas que se acumulam. O desespero aumenta. A cada novo papel que chega, mais claro fica que a falência é inevitável. Ele tenta encontrar saídas, mas sozinho não consegue. Nem mesmo Davi, que tenta ajudá-lo, tem forças para enfrentar tamanho colapso. E Rosa, que poderia ser seu apoio emocional, agora se tornou sua maior dor. Na manhã seguinte, a mansão Boaz amanhece em silêncio pesado. Samuel mal consegue encarar os próprios reflexos nos espelhos.
pois a lembrança do tapa de Rosa ecoa em sua mente como uma ferida que não cicatriza. Davi, preocupado, observa o primo calado no café da manhã. O rapaz sequer consegue tocar no prato à sua frente. Você precisa se alimentar, Samuel. Se desabar agora, a fábrica desaba junto, diz Davi, tentando convencê-lo. Mas Samuel não responde. Apenas levanta-se da mesa e se fecha no escritório. A imagem da avó, irada, continua queimando dentro dele. Enquanto isso, Léo chega à mansão acompanhada de Sofia, que insiste em visitar a vovó. A menina, inocente, não tem ideia do rancor que Rosa carrega no coração. Corre pelos corredores chamando pela idosa, mas é detida por Davi, que teme um novo surto. Léo percebe a tensão no ar. "O que houve aqui?" pergunta desconfiada. Davi hesita, mas acaba contando. Rosa. Ela bateu em Samuel. Confundiu ele com Abel e culpou pelo afastamento da Sofia. Léo leva a mão à boca, assustada. Meu Deus! E a menina quase entrou no quarto dela agora. A advogada percebe que a situação é ainda mais grave do que imaginava. O estado mental de Rosa não apenas ameaça a própria saúde, como também coloca Sofia em risco. Apesar das tentativas de proteção, Sofia percebe que algo não vai bem. Ao ouvir fragmentos da conversa, a menina insiste em ver a vovó. Ela bate à porta chamando baixinho. Vovó, sou eu, a Sofia. Do outro lado, Rosa desperta de um cochilo agitado. Ao ouvir o nome da neta, seus olhos se enchem de lágrimas. Mas quando abre a porta e vê Léo segurando a mão da menina, o rancor retorna. Tiraram você de mim! Grita Rosa apontando para Léo. Essa mulher te roubou! Sofia se assusta e se esconde atrás da advogada, chorando. Léo a protege, mas Rosa, fora de si, continua a acusar. Vocês destruíram a nossa família! Jacques se aproveita da situação. Enquanto a casa mergulha no caos, Jacques observa tudo de longe. O vilão enxerga na fragilidade da mãe uma oportunidade para manipular ainda mais os acontecimentos. Em conversa com Filipa, deixa claro o cinismo. Quanto pior a Rosa ficar, mais fácil será para eu assumir de vez o controle da fábrica. Samuel não vai aguentar o peso. Filipa, ainda dividida entre a razão e a ambição, hesita. Mas sabe que Jacques não mede esforços para atingir seus objetivos. Samuel confronta Léo. Mais tarde, Samuel encontra Léo no jardim. O clima é tenso. Ele, ainda abalado, não consegue conter a amargura. Você conseguiu o que queria, Léo. Agora até a minha avó me odeia por causa dessa guarda. Léo, firme, retruca. Não fui eu quem arrancou Sofia de vocês. Foi a incapacidade de vocês de provar que podiam cuidar dela. Eu só entrei para evitar que a menina fosse parar em um abrigo. Samuel, sem argumentos, apenas desvia o olhar. O ressentimento entre os dois cresce ainda mais. A oscilação de Rosa. No cair da tarde, Rosa tem um momento de lucidez. Chama por Davi e pede que ele sente ao seu lado. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Às vezes vejo Abel, às vezes vejo Samuel e sinto tanta raiva, tanta dor. Davi segura sua mão. É a doença, vó. Não é culpa sua, mas a idosa volta a se perder nas lembranças. Começa a cantarolar uma cantiga antiga, que costumava embalar Abel quando criança. Davi se emociona, percebendo que dentro da confusão ainda existe a avó carinhosa que conheceu. Jacques não medirá esforços para conquistar de vez o coração de Filipa. O vilão, cada vez mais envolvido pela ex-cunhada, mergulhará fundo nesse relacionamento, disposto a tudo para transformá-la em sua esposa. O público verá uma escalada de atitudes que vão do romântico exagerado ao manipulador obstinado, deixando claro que o empresário não lida bem com a palavra não. Logo nos primeiros momentos desse envolvimento, Jacques tomará uma decisão ousada. Pedirá Filipa em casamento 2 vezes em um curto intervalo de tempo. A atriz, no entanto, não corresponderá ao entusiasmo dele e recusará as propostas, deixando o canalha em choque. Para piorar a humilhação, ele acabará até se desfazendo do anel de noivado, num misto de frustração e orgulho ferido.
Determinando-se a virar o jogo, Jacques mudará completamente sua postura. O homem frio, autoritário e agressivo que a família conhece dará lugar a uma versão surpreendentemente atenciosa, capaz de recitar elogios, preparar jantares e se mostrar carinhoso nos mínimos detalhes. Ele fará questão de acompanhar a atriz em compromissos, elogiar seu talento e, aos poucos, quebrar a resistência dela. O momento mais marcante dessa virada será quando ele preparar uma grande surpresa na mansão. Jacques organizará um espaço especial, quase como um altar, repleto de pôsteres, recortes e registros dos trabalhos de Philippa como atriz. O ambiente, iluminado por velas e músicas suaves, deixará a mãe de Nina completamente comovida. Diante de tamanha demonstração, ela não resistirá e, emocionada, se entregará a um beijo apaixonado com o vilão. A partir dali, o namoro será oficializado. Apesar de o casal assumir a relação, a maior parte da família reagirá mal. Samuel, Rosa e até Nina verão o envolvimento como uma traição à memória de Abel. Mas uma figura se colocará firme ao lado dos dois: Isabela, mãe de Philippa. Sempre pragmática e interesseira, ela enxergará na união da filha com o empresário a chance de garantir estabilidade financeira e luxo. Mais do que apoiar, ela se tornará cúmplice do genro, incentivando-o a dar passos cada vez mais ousados. A matriarca, inclusive, entregará a Jacques um anel de diamantes, convencida de que o objeto pode acelerar a oficialização da relação. Armado do presente e da confiança inflada, o vilão planejará o primeiro grande gesto. Em uma tarde comum, ele invadirá uma das aulas de teatro de Philippa e, diante de colegas e professores, fará a pergunta fatídica: "Quer se casar comigo?" A atriz, constrangida e pressionada, não hesitará em recusar, causando um mal-estar geral. Humilhado, mas incapaz de desistir, Jacques tentará outra vez. Dias depois, para agradar a namorada, ele aceitará acompanhá-la até um bar simples em São Cristóvão, local que normalmente desprezaria. Entre gargalhadas, música alta e copos de cerveja, o vilão se esforçará para se misturar ao ambiente, até mesmo arriscando alguns passos de dança. No auge da descontração, ele voltará a fazer a proposta de casamento, imaginando que o clima mais íntimo favoreceria uma resposta positiva. Mas Philippa repetirá a negativa, firme em sua decisão. A rejeição dupla será demais para o orgulho de Jacques. Ele guardará o anel, devolverá o presente a Isabela e prometerá a si mesmo que não insistirá, ao menos por enquanto. Ainda assim, seu olhar carregado de frustração deixará claro que a história entre ele e Philippa está longe de se encerrar e que o vilão é capaz de tramar novas formas de conseguir o que deseja. Jacques não aceitará o não de Philippa como resposta definitiva. O orgulho ferido do empresário se transformará em combustível para um novo plano. Ele começará a agir nos bastidores, mexendo nas peças do tabuleiro sem que a atriz perceba. Se antes apostava apenas no romantismo forçado, agora ele usará a manipulação para encurralar a mulher. O vilão buscará cada vez mais a cumplicidade de Isabela. Juntos, formarão uma dupla perigosa. Enquanto ele usa presentes, declarações inflamadas e jantares luxuosos para convencer Philippa, a mãe dela reforça em conversas privadas que Jacques é a única saída para uma vida confortável. A atriz, pressionada por todos os lados, passará a viver um turbilhão de sentimentos, dividida entre a paixão recém-descoberta e a repulsa pelo controle excessivo do namorado. As armações, no entanto, não passarão despercebidas. Samuel perceberá o brilho diferente nos olhos do tio sempre que olha para Philippa e não esconderá a desconfiança. Em conversas com Léo, desabafará sobre o incômodo de ver a Philippa envolvida com o homem que ele considera responsável pela ruína da família. Rosa também não ficará calada. A matriarca, cada vez mais debilitada, reagirá com dureza ao romance, lembrando a todo instante que Philippa ainda carrega o luto por Abel. Mas nada disso será suficiente para conter a insistência de Jacques. Ele organizará novos gestos grandiosos, levará a namorada a passeios luxuosos
dará presentes caros, bancará viagens inesperadas e até prometerá ajudá-la a retomar a carreira de atriz. Em troca, exigirá apenas uma coisa: o compromisso definitivo. Em uma dessas tentativas, Jacques alugará um teatro só para Philippa. As luzes se acenderão e o palco será tomado por um telão exibindo cenas de novelas antigas em que ela participou. No centro do palco, um buquê de flores gigantescas e o anel de noivado. A atriz ficará emocionada, mas ao perceber os olhares de curiosidade de funcionários e amigos convidados, sua expressão mudará. Mais uma vez ela dirá não. O baque será devastador para Jacques. Ele sairá do teatro transtornado, destruirá parte do cenário e, em seguida, se trancará em seu carro, onde descontará a raiva com socos no volante. A recusa diante de tanta exposição pública será uma ferida que o vilão não aceitará carregar. De volta à mansão, o clima se tornará insuportável. Isabela o pressionará a não desistir, lembrando-o do anel de diamantes que voltou às suas mãos. Jacques, enfurecido, jogará a joia sobre a mesa e dirá que não fará mais papel de ridículo. A mãe de Philippa, calculista, recolherá o anel e jurará encontrar outra forma de dobrar a filha. Enquanto isso, Philippa se afastará por alguns dias. Ela buscará refúgio na casa de amigas e até pensará em retomar trabalhos no interior para respirar longe da pressão da família e do namorado. A atriz sentirá que está perdendo o controle sobre sua própria vida e, diante do espelho, se questionará se ainda é capaz de decidir por si mesma. Mas Jacques não é homem de aceitar derrotas. Ele começará a rondar os passos da namorada, investigará sua rotina e passará a aparecer de surpresa em lugares onde ela estiver. Em um encontro na Praça Central de São Cristóvão, surgirá com um discurso meloso, jurando que não é apenas amor, é destino. Philippa, desconfortável, pedirá que ele lhe dê espaço, mas Jacques apenas sorrirá e prometerá que, em breve, ela mudará de ideia. A obsessão será tanta que Jacques fará questão de se aproximar de Nina. O vilão, que antes mal olhava para a filha de Philippa, começará a mimá-la, levando presentes e passeios, como forma de atingir a mãe. A menina ficará confusa com a súbita atenção e a atriz, pressionada, se verá dividida entre a gratidão e o medo. Nos bastidores da Boaz, o romance virará fofoca. Funcionários comentarão em voz baixa que Jacques está prestes a se casar com a ex-cunhada. Alguns acharão ousadia demais. Outros verão como uma manobra para o empresário consolidar ainda mais poder. A tensão aumentará ainda mais quando Jacques, sem avisar ninguém, aparecer no aniversário de Nina com um presente deslumbrante, um colar caríssimo. Diante da filha e de convidados, ele se ajoelhará outra vez e, segurando o anel de diamantes, fará o pedido de casamento pela terceira vez. O silêncio será sepulcral. Philippa, envergonhada e acuada, olhará para a mãe em busca de apoio, mas Isabela apenas sorrirá em aprovação. O público verá a respiração pesada da atriz, o olhar suplicante de Nina e a frieza calculista de Jacques, que aguardará a resposta como se fosse uma sentença de vida ou morte. O clima de suspense tomará conta do salão e os próximos capítulos revelarão se Philippa terá coragem de dizer mais um não, ou se finalmente cederá à pressão implacável que a cerca.